Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, como ser mais comunicativa? Me acho sem graça com meu namorado. Ele sempre tem assunto, aí me diminuo achando que ele merece uma pessoa igual a ele. Então, olha o problema da autoestima aí, gente. Quando a pessoa tem autoestima alta ou autoestima, a pessoa tem autoestima. Essa é a verdade, não é que tem autoestima alta. A pessoa tem autoestima. Quando é baixa autoestima, a gente está falando que a pessoa, não é que ela não tem, né? Mas está muito abaixo do que deveria ser. Então, coisas que seriam olhadas apenas como uma diferença. Olha, temos uma diferença. É o caso entre mim e o meu namorado. Temos essa diferença. Ele fala. Quando ele conhece as pessoas. Porque se ele chegar num ambiente onde ele não conhece, não, ele é tímido. Mas quando ele conhece, nossa, fala, brinca. E eu sou o quieto, sempre fui, desde a adolescência. Eu sou o quieto. É da minha personalidade, isso é meu. Mas como hoje eu tenho autoestima, tá normal, tá equilibrado, eu já tive baixa autoestima, baixíssima. Agora, como tá normal, então, isso aqui que você coloca, tá vendo? Como algo que a diminui, no meu relacionamento é só uma diferença. Ah, gente, o Rodrigo é todo falador, fala, ainda bem, porque faz o contraponto comigo, porque eu sou uma múmia, sou quieto. Então, que bom que ele faz esse contraponto comigo, tá vendo? Então, vocês estão entendendo que tudo na vida é a maneira como a gente olha? E a maneira como a gente olha passa pela maneira como a gente se olha. Se eu me olho de maneira reduzida, porque eu tenho baixa autoestima, eu olho as situações a partir dessa lente. Então, onde eu tenho só uma diferença entre nós, como eu me olho de maneira reduzida, a maneira como eu olho a situação é: ai, então, olha lá, ele merece alguém igual a ele. Ou seja, vira uma catástrofe. O que era para ser algo comum, natural, normal, sem grandes problemas, só uma diferença entre nós. Vira uma catástrofe, eu me diminuo ainda mais, já tenho baixa autoestima, me diminuo ainda mais e aí começo a oferecer meu namorado de bandeja para as outras, porque ele merece alguém como ele. Escuta bem, você nunca parou para pensar que por vezes esse cara tá comigo justamente por ter esse jeitinho? O Rodrigo mesmo já falou isso, né? Às vezes num jantar com amigos, ele já falou: ai, ainda bem que o André é quietinho. Eu não gosto de pessoa que fica falando. E ele é uma pessoa que fala. Ou seja, ele buscava alguém exatamente o oposto dele. E deu certo. Encaixou. Então, por que eu vou oferecer o meu namorado de bandeja para outro? Ai, merece alguém como ele. Se o próprio não quer. A própria pessoa não quer. Por que eu quero definir o que o outro deve querer? Já parou para pensar nisso? Que o meu raciocínio é tão equivocado que eu me torno até uma pessoa arrogante. Ai, eu arrogante? Eu quero definir o que o outro quer. Então, isso é uma atitude de arrogância e prepotência. Eu desconsidero o desejo do outro. E eu já acredito que ele mereça uma pessoa daquela forma. É ele que tem que saber o que ele merece. E se ele tá comigo, é porque ele me escolheu. Ele convive e ele quer estar comigo. Então, gente, a maneira como a gente se olha vai determinar as lentes como a gente olha. Então, olha isso. Uma mesma situação. Você, minha querida, você está trazendo a mesma situação que eu vivo. O seu namorado comunicativo, o meu namorado comunicativo. Você quieta, eu quieto. Tá vendo? Mas você, essa quietude, você se olha como sem graça. Eu não me olho como sem graça, não. Sou eu. Esse é o meu jeito. É a minha característica. Por que eu vou ficar me comparando com aquele que se comunica, com aquele que fala, aquele que chega, já mexe com todo mundo? Eu acho legal, eu acho bacana. Legal, bacana uma pessoa assim, comunicativa, ela tem facilidade de estabelecer relações, né? Eu acho bacana. Eu não tenho isso, certo? Pelo contrário, se eu puder chegar quietinho, eu chego. Por que isso me torna inferior àquela pessoa? Então, olha só o que eu estava dizendo, meu raciocínio. A mesma situação. Seu namorado comunicativo, o meu comunicativo. Você quieta, eu quieto. A mesma situação. Olha como é enxergado de maneira diferente. Olha como o olhar... Eu só olho como uma diferença. Você olha como algo que te diminui.
Então onde está o X da questão? Se a situação é a mesma, por que que eu me olho só com uma diferença e você se olha a partir de se diminuindo e querendo entregar ele para outra ainda? A diferença está em quê? Em cada um. O que está dentro de cada um. A maneira como eu me enxergo faz com que eu enxergue isso só com uma diferença. A maneira como você se enxerga faz com que você então enxergue isso como algo que te diminui. Entendeu onde está o X da questão? Na maneira como eu me enxergo. E é aí que vai fazer a diferença em como se interpreta a situação. A situação é a mesma, mas foi interpretada de maneira distinta por causa da maneira como eu me percebo. Vocês estão entendendo como é importante o autoconhecimento? Como é importante o mergulho dentro de si? Os meus alunos do curso Iniciação ao Autoconhecimento conseguem chegar nessa conclusão. Por quê? Porque lá no curso eu ensino métodos, técnicas, a partir da filosofia, para você mergulhar dentro de você. Quando eu mudo os conceitos que eu tenho sobre mim, aí as coisas que estão ao meu redor se modificam. Eu consigo me posicionar, eu consigo entender que está tudo bem. Uma situação que antes eu enxergava como catastrófica, agora eu enxergo como algo tranquilo, normal. Por quê? Porque eu desenvolvi o autoconhecimento. Então, eu vejo a diferença nos meus alunos. Nas turmas do autoconhecimento, eu vejo claramente nos depoimentos que eles dão a diferença que isso faz. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.